Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia, trazido para vocês aqui pela ABMEC MS, com a parceria com a Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea. Hoje nós estamos aqui com o Ramon, engenheiro agrônomo, né, Ramon? Especialista em Direito e Gestão Ambiental. Nós vamos falar um pouquinho sobre crédito de carbono e recursos hídricos, né, Ramon? Meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui na companhia tua, presidente da ABMEC, e um digno representante que sempre está na frente da ABMEC e dos projetos da ABMEC. É parceiro da gente. A gente está com satisfação aqui. Meu nome é Ramon Edson Fagundes Jardim, sou engenheiro agrônomo. Logo no início fui para um município muito pequeno, rural, e acabei me tornando prefeito daquela cidadezinha. Aí vim para Campo Grande, capital, extremo, ao contrário da pequena cidade que eu estive, mas fui muito feliz lá, porque tecnicamente eu consegui sobressair. Tanto que o povo me quis bem e me colocou como prefeito. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia que a gente tinha que aplicar naquela época era pagar um caminhão de calcário para que o colono pudesse botar alguma coisa para neutralizar a acidez. Ele dizia que ia botar cinzas, que aquilo não ia dar resultado. Hoje, a gente começa a mexer com a tecnologia de crédito de carbono, neutralidade de emissão, é o que todo mundo, o planeta, sonha. E nós temos que fazer a nossa parte. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, né? Que não é tão simples assim quanto as pessoas acreditam. Tem uma série de entraves que a gente tem que enfrentar, mas é um tema que nós estamos batendo forte em cima, né? Nós temos um incentivo do Estado que se comprometeu a ser carbono zero até 2030, né? E exato. Entidades como a ABMEC vamos ter o 30º DEME, Carbono Neutro, aqui na cidade de Campo Grande, nos dias 4 e 5 de novembro, lá na Escola Senai da Construção. Então, nós vamos realizar, esse evento já é tradicional da ABMEC, né? Então, mais uma vez, a gente vai realizar ele, desta vez, lá na Escola da Construção. Para começar, então, né, deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme, presidente da ABMEC, sou um homem branco, estou usando óculos, uma camisa azul de listras, né? Estou sentado numa cadeira em frente a um banner que tem o emblema da ABMEC e o logo do nosso evento, né? Esse evento que eu comentei há pouco, né? O 30º DEME, que vai ser realizado, DEME MS Carbono Neutro, realizado nos dias 4 e 5 de novembro deste ano aqui na cidade de Campo Grande. Por favor, Ramon, se apresente, faça a apresentação. Ramon Jardim, um homem já de idade, com muita experiência e que está vestindo nesse momento uma camisa escura, listada mínima, mas camisa escura. Meu cabelo já está bastante branco e uma calça jeans e simples como sempre eu fui. Bom, sou Marco Aurélio, engenheiro mecânico, moreno alto, né? Cabelo bem mais branco que do Ramon, apesar dele ser um par de data mais experiente do que eu, né? E estou usando uma camisa listrada de cinza e branco, calça jeans, apoiado uma mão em cima de uma mesa de cor madeira, à frente do Rangel, do lado do Ramon Jardim. E bom evento para todos. Show de bola. Quer começar então? Vamos lá. Ramon, a gente que labuta nesse mercado de carbono neutro, de coisas do governo e coisas estadual, federal, explica assim, ó, para quem vai ouvir a gente agora aí, o que é esse negócio de... Por que quem tem uma propriedade não ganha o crédito da reserva dele? Por que não ganha o crédito da APP dele? Isso é o governo estadual que não quer, é a prefeitura que não quer? Como que funciona isso aí, Ramon? Ótima questão.
é um problema seríssimo, porque as leis, o carbono, como surgiu os primeiros estudos de carbono, é a falta que existe de calor ou frio na nossa atmosfera. Essa função que existe, aquela nuvem que existe por cima de nós, o espaço que fica em cima de nós, recebe luz solares. No momento que tu vai receber aquilo, se tiver uma emissão muito grande de CO2, gás carbônico, o que ocorre? Há um esfriamento. Aliás, ao contrário, existe um aquecimento do planeta, da atmosfera do planeta. Em caso de falta disso, há um resfriamento. Então, o equilíbrio pode ser produzido pelo ser humano. Quem está modificando isso é o ser humano. Então, o mundo preocupado com isso criou as COP, que é encontro de países para discutir como que os países que já foram desenvolvidos, que já tiraram suas florestas, que avançaram mecanicamente, que fizeram os seus progressos e as suas rentabilidades em torno do mundo, queimaram os recursos naturais. Então, eles teriam que compensar aqueles países que estão precisando se desenvolver. Por exemplo, caso do Brasil, caso da África, caso da Ásia, o mundo inteiro está nisso, e eles conversam. Só que numa dessas fases, os países mais novos, como o Brasil, que é reconhecido mundialmente por ser muito sustentável, por quê? Porque ele manteve, por lei, 20% de reserva legal na parte sul e centro-oeste, e uma parte além da centro-oeste ainda pega a grande Amazônia, onde lá a reserva legal é 80%. Então, isso impede, por uma COP 92, que criaram um tal de princípio de adicionalidade. Só é novo e só merece crédito de carbono aquilo que não está criado por lei. E nós temos o Código Florestal desde 1964. Então, essa é um dos fatores que limita a nós termos. O que é a esperança que eu tenho como técnico, como planejador, como projetista, é que o mercado de carbono voluntário consiga fazer uma forma de que nós não sejamos penalizados tanto como nós somos hoje, o produtor rural. E eu me incluo dentro do produtor rural porque eu já dei assistência técnica ambiental há mais de 20 anos para o Sindicato Rural de Campo Grande, eu vivo o problema do produtor rural. Então, Ramon, hoje, pela tua fala, a gente entende que os principais entraves estão na nossa legislação. Que assim, isso eu já tinha até ouvido falar, né, que a legislação ambiental do Brasil é uma das mais rigorosas que tem no mundo. Ou seja, ela é mais protecionista, né? E isso está atrapalhando o desenvolvimento nacional, por assim dizer, e inclusive as questões do crédito de carbono. É isso mesmo, então? Na realidade, a gente não esperava, ninguém esperou. Os nossos legisladores acreditavam que o produtor rural tinha que ter uma parte da sua área rural para que ele pudesse construir suas casas, tirar madeira, fazer seu fogo, manter sua fogueirinha de lenha, isso e aquilo. Mas os tempos mudaram. E em vez da Europa e dos legisladores internacionais, que foram respaldados pelos governos que também estiveram lá representando. Só que a gente sabe que o lobby feito dentro dessas COPs faz o que o maior quer. Tanto que existe o poder de veto nos países mais adiantados. Então, eles vão lá na COP e dizem, não, isso aqui eu não vou contribuir de dinheiro esse ano. Não, o meu governo não vai dar dinheiro nenhum para a ONU. E assim por diante. Outros vão dizer o seguinte, não, vamos abrir, não interessa, nós não precisamos, o nosso desenvolvimento já está feito. Pô, nós tínhamos agricultura há tempos atrás que não usava calcário.
No Rio Grande do Sul, em 1970, não conheciam. País novo, que precisa do seu oeste. A colonização do oeste começou com a abertura do Cerrado no Mato Grosso do Sul. Paraná. Então, é nova nossas culturas. E nós tivemos o cuidado de proteger nossas florestas. Desde sempre, né? Desde sempre. Só que quem não protegeu não está pagando nada para nós manter as nossas florestas. Mas existem caminhos. Nós temos que saber buscar. Teve alguns países que souberam fazer. E nós esperamos que o nosso saia. Então, só para esclarecer, Ramon e Rangel, aos nossos ouvintes, quem está nos seguindo pelo Spotify ou pelo YouTube, o que o Ramon falou aqui é o seguinte: Mato Grosso do Sul, você tem um hotel com 100 quartos, 20 você deixa fechado. Não pode usar. Não pode usar. Então, ou seja, o seu custo de toda aquela estrutura é dividida por 80. O teu lucro é dos 80 quartos, porém o seu custo é dos 100. É quase como na época da pandemia, né? Você foi obrigado a não usar toda a sua capacidade. E na região amazônica, impéria amazônica, é 80%. Você tem um hotel de 100 quartos e 80 você mantém fechado. E ainda a gente é culpado, como nós somos grandes matadores, nós somos grandes devastadores. Quer dizer, falta esclarecimento real. Não esse esclarecimento mentiroso que a gente está ouvindo falar há muito tempo. Como eu falo aí, Ramon, é uma mesa de madeira. Essa mesa já captou o carbono. Ela não vai captar mais, a árvore não vai captar mais. A hora que você corta essa árvore e transforma ela no móvel, isso aqui é carbono puro. Então eu peguei o carbono que estava na atmosfera, botei aqui dentro da minha casa, do meu escritório, do meu barco, do meu carro, e está guardado esse carbono. Aquela árvore vai rebrotar. Então ela vai consumir carbono de novo. Ao passo que se ela já estivesse na idade adulta, ela não ia mais captar carbono. Então o pessoal fala, não pode cortar a árvore, senão você vai... Não, não é assim. A árvore absorve o carbono para ela crescer. Então a gente tem que acabar com esse mito também de que cortar uma árvore é prejudicial. Então a gente tem que mostrar para a sociedade tudo isso, e é isso que a gente está aqui nesse podcast, né, de engenheiros falando para a sociedade, o quê? Para esclarecer tudo isso que a gente está vivendo, que a gente tem que mostrar esses novos conhecimentos, né? Quebrar esses paradigmas, né? Essas ideias que foram internalizadas aí desde sempre, né? Que a gente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a troco do que não pode? Né? Então, se a gente pensar aí o quanto que o Brasil deixou de se desenvolver por conta dessa amarração ambiental, né? Por conta desses ambientalistas, não estou dizendo aqui que a gente não tem que proteger, a gente tem sim, óbvio, mas existem formas mais inteligentes de fazer isso do que está sendo feito aí, né, no Brasil afora. Né? Veja o quanto você tem de razão nesse momento em que você coloca a possibilidade das novas tecnologias. Por quê? Nós já temos uma obrigatoriedade por lei que dificilmente vão poder fazer o contrário, anular essas leis. Não deve, até porque estamos fazendo um bem para o mundo. Se o mundo velho explorou todas as suas florestas e deixou de cumprir com a função social e ambiental, nós estamos cumprindo. Nós não queremos ser penalizado. Nós queremos alugar aquele quarto que você falou, aquele quinto da tua casa, nós queremos alugar para que seja o museu dos defeitos da Europa. Então, que eles paguem o aluguel para nós, para que nós possamos ter renda sobre aquilo que nós compramos e pagamos. Produção. Porque é muito fácil criar lei em cima da propriedade dos outros. E é o que a Europa fez com esse princípio de os engenheiros mecânicos. Vocês dois estão fazendo e vão fazer um papel crucial para o mundo. Vocês estão mudando o paradigma
dos combustíveis fósseis. Então, eu acho que é essa forma que nós temos que dar exemplo. E nós temos que compensar o crédito de carbono com o débito de carbono internamente. Eu quero que os pensadores das legislações, os deputados, senadores, criem um mecanismo para que a gente possa remunerar internamente, que nós não precisamos cumprir essa lei lá para cima, mas que nós mostre que o crédito de carbono, como o débito de carbono no Brasil, ele é muito mais efetivo no sequestro de carbono do que na emissão. Eu tenho certeza pelas nossas florestas. Nós somos o pulmão do mundo. Paguem para o pulmão, pô. E está na hora de ir para o médico. Vamos consultar legisladores, legislação. E vamos criar. Falta regulamentação, né, nessa área, né? Acho que o grande problema para quem trabalha com isso daí, certificação, acreditação, é que a regulação praticamente não existe, né? Tem alguma coisa ou outra de legislação, mas não, isso aí dificulta muito, né? Porque você não tem parâmetro. Você não vai negociar com produtores diferentes, não tem parâmetro. É difícil, a comunicação fica difícil. Ficou muito ruim para o pequeno produtor, muito pequeno. Os projetos estão muito caros hoje. E não é de hoje. Quando surgiu, na década de 97, 98, 2002, 2004, surgiu a AGCERT. Era uma certificadora internacional que tinha representatividade aqui no Mato Grosso do Sul. Foi quando eu fiz minhas pós-graduação, foi naquela época, até por causa desse caso. Eles davam 10% para o produtor rural, suinocultor, para que ele usasse o biodigestor recomendado por eles. E veja o absurdo, em vez de nós ter o crédito transformado em energia, que agora você faz eles queimavam. Tinha que ter os flare. Viu como vocês sabem mais do que eu dessa parte? Então, tinha que queimar. Hoje, não. A contribuição de vocês, você simplesmente, eu sei que você teve experiência de modificação de motores a diesel para utilizar com biogás. Você tem experiência própria. Então, a tecnologia tem que avançar. O que está no mundo, está no mundo. Nós não vamos acabar com a raça humana por teimosia. Se a Europa não fez a parte deles, nós estamos fazendo a nossa. Se nós estamos tendo limitações, nós temos que ter compensações. E essas compensações têm que vir de quem deve e não de quem trabalha. Então, Ramon, você tocou no assunto aí, né? Na década de 97, 2000, 2000 e pouco, tinha os créditos de carbono. Então, as empresas, né, na época, foram duas que povoaram o Brasil, a AGCERT e a Brascarbon. Então, ela chegava assim, Rangel, você é um produtor de suíno, eu vou te dar um biodigestor, o dejeto seu não vai mais poluir o meio ambiente, vai passar nesse biodigestor, vai produzir um gás, esse gás é nocivo ao meio ambiente, nós temos que queimar. Na hora que passa para queimar, tem um hidrômetrozinho igual da água da tua casa, vai registrar quanto que está passando aqui, nós vamos ganhar um crédito de carbono, e esse crédito de carbono vai pagar a nossa despesa, vai pagar todo o investimento nosso, e nós te damos 10% disso, ok? Ok. Só que isso não existia no Brasil, o pessoal não sabia mexer com biodigestor, na época era muito bom, aí começou-se a descobrir que esse gás poderia ser utilizado para outras coisas. Exatamente. Mas estava engessado, não podia desviar o gás daquilo ali, senão tinha um vazamento. Então você... Enchia os bujão. Então você tinha que pegar e não podia fazer. Então você tinha que transformar. A gente conseguiu provar que pegando aquele gás, marcando aquele gás, passando no marcador lá, e depois disso você podia queimar no motor e gerar energia elétrica, que era um uso melhor do que queimar, melhor para o meio ambiente. Quer dizer, até hoje, dói meu coração quando eu passo num lugar e vejo um flare queimando. Ou seja, é a energia que está sendo jogada fora. É o elétrico que está deixando gerado. Né? Gerado. Então,
eu falo, tem que dar um tiro no dono da propriedade, né? Tem que dar um tiro nesse flare, porque é um absurdo isso. E o governo compactuou com isso muitas vezes, até por falta de conhecimento. Mas principalmente por conta de falta de conhecimento. Então, porque a gente viu lá que não, vai vir uma vassoura mágica aqui que vai te deixar pode pirlim-pim-pim. Não é bem isso, como está acontecendo de novo. Então, quer dizer, mudou isso tudo, está mudando, tem esse crédito de carbono que está vindo, já teve os altos e baixos e tal. E também, essa história. Pesquisa tecnológica da Marinha, que desenvolveu isso. Então, até hoje, estamos... o biodigestor tipo Marinha. Ele foi desenvolvido no Brasil, por brasileiros. Tá? Então, isso aí povoou o mundo também. Quer dizer, nós temos condições, como fala o Ramão. Nós temos engenharia, nós temos tudo. Né? Então, nós temos que conseguir aproveitar isso que está acontecendo, esse movimento agora, que nós estamos chegando na era dos gases, né? Para poder sustentar essa rapaziada nova com novos conhecimentos. E também, Ramão, desenvolver pessoas que eu falo aqui, chega de catequizar padre, né? Nós já estamos prontos, né, Ramão? A gente tem que chamar pessoas novas para entrar nesse mercado e saber que eles têm que empreender de gás, e essa história que a gente tem aqui, por isso que os nossos eventos são abertos. Você já participou com a gente de diversos eventos, são gratuitos, são online. Por quê? Para mostrar para a sociedade toda isso tudo está acontecendo. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer simplesmente mostrar que existe essas formas. A gente quer ter o quê? Que se incentive essa rapaziada nova aí, né, a vir para esse mercado. Além de tudo, a oportunidade de mercado, né? Nós estamos lidando ali com uma tecnologia nova, né? Você estava falando ali do biogás, né? Vai ter lá o seu biodigestor, vai gerar o biogás. Do que uns 20 anos para cá, começou a se pesquisar a questão do biometano, né? Que é o refinamento, 20 e poucos anos, refinamento desse biogás para um combustível um pouco mais eficiente. Ou seja, você ainda vai ter a geração de energia, né? O potencial energético é grande e vai estar reduzindo o carbono na atmosfera mais ainda. Então, assim, você vê que a tecnologia ela evolui. Por isso que a ABMEC, né, ou entidades do tipo, promovem esse tipo de evento, né? Promovem esse tipo de conhecimento para que outras pessoas continuem essa pesquisa no futuro, né? Acho que esse é o grande objetivo nosso, né, como entidade. Mas, Ramon, no nosso evento passado, lá no Interagro, lá você foi homenageado, lembra da PP do Guariroba? Conta pra gente o que foi isso. Você já fez esse pagamento por serviços prestados, né? Já. Marco Aurélio, na realidade, quando eu fiz a pós-graduação em Direito e Gestão Ambiental, foi em 2002 até 2004. Foi um convênio do CREA lá com uma empresa de Goiânia, se não me engano. E era extensão, essa empresa era extensão da Cândido Mendes do Rio e da Oswaldo Cruz. Foi muito bom o curso. E lá naquela época a gente falava de como fazer o aproveitamento e a transformação da dejeto da suinocultura. Ali começou alguma coisa dentro de mim, como agrônomo, a pensar como que a gente poderia aproveitar de uma maneira. E as crises dizem que as palavras crise quer dizer que é oportunidade de melhoria. Hoje a gente tem que pensar um exemplo, São Gabriel do Oeste ou Dourados. Tem núcleos praticamente próximos de suinocultores, associações, produtores grandes e tal. Hoje nós importamos gás do Paraguai, da Bolívia, de tudo isso aí. Será que nós não podemos construir, num futuro próximo, rede coletora desse gás para que os investimentos não possam ser feitos? A gente até já discutiu em episódios passados essa questão, né? O Brasil como um todo, ele carece de infraestrutura em vários setores, né? E nesse setor dos combustíveis alternativos,
Isso daí está praticamente como acabou de nascer, vamos dizer assim, né? A gente não tem, por exemplo, gasodutos, uma malha de gasoduto para levar o gás para o consumidor. A gente tem um produtor, tem a tecnologia para produzir, mas é inviável em muitos aspectos para levar isso para quem vai consumir. E aí é onde entra, por exemplo, o gás REC, pipe REC, que o Marco Aurélio sempre comenta, né? Aham. Que é o gasoduto virtual. Então, assim, alternativas tem. Só que aí é onde entra quem deveria incentivar e às vezes não incentiva esse tipo de tecnologia. Eu tenho visto isso. Os problemas surgem quando você é um técnico e eles vêm te procurar para ver qual é a solução que você apresenta. Por exemplo, pequenos suinocultores ou integrados de grandes frigoríficos, pequenos produtores. Um leitãozinho, então você divide isso aí por fases. O leitão, a recria, a terminação, a maternidade, e distribui para os pequenos produtores rurais, pequenas propriedades. O que ocorre, que eu tenho notado, o que ele vai fazer com o resíduo do porco, pequenininho, até 20 dias que ele mantém lá dentro. O que ocorre? Até 60 dias. É muito pouco dejeto e muita água. Ele usa para fertirrigação. Mas se eu reunir 100 ou 200 suinocultores numa cooperativa, e essa cooperativa fazer um manejo integrado entre eles, da coleta, para isso já existe a tecnologia da prensa. Tu prensa o esterco e volta o líquido para o biodigestor. Separa o líquido do sólido. Do sólido. Tu vai diminuindo em 95% o volume. Então, imagina quantos tu deveria levar 100 caminhão, tu levaria 5 caminhões para transportar o mesmo material. E se tu agregasse, porque todos nós sabemos, o resíduo suíno, ele é rico em potássio e nitrogênio. E é duas coisas que nós temos que importar. Ou seja, uma parte voltaria para fertirrigação e a outra parte para geração. Nem precisaria, essa água tem tão pouco que poderia ser reutilizada no sistema mesmo, porque ela estaria praticamente... direto. Ou para lavar o suinocultura, as pocilgas, a suinocultura em geral, poderia ser usada essa água. O importante é que nós poderíamos produzir o adubo na propriedade, ou na localidade, ou no município, ou no estado. Deixaríamos de estar importando matéria-prima lá de fora. É pouco. Mas caberia. Quantos milhões de suíno nós temos? Quantos milhões de frango nós temos? Quantos milhões de bovino nós temos? Então, é caso que nós técnicos temos que contribuir. E é por isso que eu ainda não me aposentei de um jeito, mas do outro eu ainda continuo vivo e atuante, tentando trabalhar e cooperar e ajudar. Nós temos que nos preocupar com o seguinte: antigamente diziam, técnico não pode ser político. Eu acho que o técnico, ou quem fala, é político. Porque quem fala e diz a sua opinião, ou dá a sua recomendação técnica, está fazendo uma política de produtividade. E é isso que nós não podemos nos furtar. Eu quero agradecer esse convite que vocês fizeram para mim, porque eu me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Ramon, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que estão acontecendo aí, tudo nesse mundo aí, e falar que existem essas chances para essa nova geração. Exato. Nós estamos aí, nós vamos incentivar isso aí, né? E também a gente tem que andar com o olhar, né? Que nós vamos ter esse crédito de carbono. Tudo bem, é interessante, não é interessante? O que nós vamos fazer com ele? Nós temos que ter o quê? Utilizar esse gás, esse biogás, biometano. Até, Rangel, existe 3 tipos de gases no Brasil, tá? Que é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é combustível fóssil, tem o gás natural e tem o biogás. O
gás natural também derivado do petróleo. Petróleo, combustível fóssil. Tudo é orgânico, porque só que um demorou milhões de anos, o outro é mais rápido. Um é finito e o outro é produzido renovável. Um mês, 30 dias, 20 dias, você produz o biogás, mas tudo é orgânico, tá? O pessoal diz que um é inorgânico, é balela. Isso é outro mito que a gente tem que acabar com isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? 3 tipos de gases. A gente tem o GLP, o gás natural e o biogás, que é o biometano. O gás natural a gente pode usar na frota. Ele, apesar de ser um combustível, como dizem, fóssil, mas ele é menos poluente que o diesel. Ele é menos poluente que a gasolina. Então, trocar a frota de diesel por gás natural já é um grande avanço. Ótimo, vai poluir menos o ambiente. Tá? Nós temos o problema do combustível ser finito. Do combustível ser finito. Então, vamos produzir o quê? O biometano. As empresas que eram sucroalcooleiras hoje são sucroenergéticas, que elas estão produzindo energia. Bioenergia, né? Bioenergia. O bagaço de cana, eles queimam nas caldeiras. A vinhaça, que era poluente, né, hoje estão produzindo o biogás, o biometano e um biofertilizante, que o Ramon falou bem aqui. Quer dizer, então, está tudo sendo aproveitado. Tá? Então, o que está acontecendo? Está tendo uma revolução industrial e o Brasil é parte disso. Certo? As indústrias de celulose que estão aí, o cavaco, tem carbono, estão queimando, estão gerando energia. Está tendo uma revolução muito grande nesse mercado. Bioenergia, o Brasil ele é um expoente, né, praticamente. Né? Ele se destaca muito nisso daí por conta da nossa capacidade agrícola, né? Agropecuária como um todo. Né? Então, nós estamos falando, por exemplo, da suinocultura. O Mato Grosso do Sul tem uma representatividade muito grande em relação a isso, mas o que a gente vê, né, a gente até discutiu em episódios passados, existe uma série de barreiras, de entraves que às vezes atrapalham a vida do produtor. Não incentivam o produtor a entrar nesse meio da geração do biometano. Com programas como esse, alertar, né? No mínimo alertar, né? Quem tem o telefone do governador não sou eu, mas, né, se ele chegar a ouvir esse programa, então, a gente pode se tocar nisso daí. Está sendo delineada muitas atividades dentro do regramento governamental, tentando estimular os pantaneiros para manter a sua vegetação fora da cota da reserva legal e da APP, porque isso já está protegido por lei. Surgiu a Lei do Pantanal. A Lei do Pantanal agregou penalidades, no meu entender. Por enquanto é penalidade, porque tu não pode tirar de 50% do teu bioma. Então, se tu tem Pantanal ou área que irriga com pastagem natural no Pantanal, tu teria que tirar só 50%. Não tirar 50%. 50% tem que deixar intacto. Tem que deixar intacto do vegetal que tiver na tua propriedade, nativo. O que ocorre? Uma semelhança com o mundo. Aqueles produtores rurais que, na época, tinham 20% só de manter no Pantanal, eles tiraram os 80%. E hoje eles têm o direito de permanecer. A Europa fez a mesma coisa. Agora, se criou uma lei do Pantanal que criou o tal de PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Estão abrindo edital. Por que se está abrindo edital se é um direito de todo proprietário rural isso? Explica para a gente, Ramon, o que é esse PSA um pouquinho mais. Pagamento por serviços ambientais. Você tem 20% que é lei, mais a APP, que normalmente numa propriedade, no Pantanal é bem mais, mas a APP é bem maior que 5%. Mas nas propriedades onde tem rio, córrego e tal, é 5% por causa da margem de segurança que tem que ficar de mato, de vegetação nativa. Não, explica para o povo assim, o que é esse
5%. Tem muita gente que é da cidade, não é urbano, né? Aham. Acha que o leite já vem na caixinha. Aham. Explique o que é 5%, o que é PP, para o nosso ouvinte e conseguir fortalecido nas Tá. suas ideias. A PP é aquela parte onde o pescador tem uma sombra na beira do rio e vai se abrigar para pegar um peixinho. Então, conforme a largura desse rio, se é um córregozinho de 5 metros e tal, ele tem que manter 30 metros. Se ele passa de 15 metros o rio, ele tem uma percentagem maior. Eu não vou entrar nos detalhes dessas metros, mas é aquela... É uma faixa de proteção. Né? Tanto que é chamado de mata ciliar. É tipo os cílios dos olhos. Mata ciliar. É a APP da vegetação vizinha das águas. Em toda lugar onde tiver uma água, tiver uma lagoa, tiver alguma coisa, tem que ter uma vegetação protetiva. Certo. E no caso do PSA, então, a área além da área protegida. Já. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho 25% do Pantanal entre áreas protegidas, eu teria direito a mais 25%. Até os 50%. Até os 50%. Ou seja, ele voluntariamente protegeria mais 25% e receberia, participando do edital, receberia por isso? Aí é que vem o detalhe. Se foi criado por lei, o governo vai ter que ver quanto tempo ele vai ter dinheiro para sustentar esse PSA, pagamento. Por quê? Porque o produtor não vai poder mexer naquela área. Se ele fez o edital por tantos anos, ele vai estar comprometido em manter aquela área. E o governo a pagar. A pagar. Só que nós participamos, como o Marco Aurélio falou, do PSA da Bacia do Guariroba. Nós criamos, junto com Minas Gerais, baseado lá no Sindicato Rural, nós criamos estudos junto com Minas Gerais e com o exemplo que existia em Nova York. A água de Nova York vem de 250 quilômetros para abastecer a cidade e corre nas bicas de Nova York. Por quê? Houve uma canalização do degelo das montanhas e vai como água pura para lá, sem estação de tratamento. E o governo dos Estados Unidos, que é capitalista ao extremo, é mais econômico fazer isso do que fazer os tratamentos das águas ali, na cidade. Então, esse serviço surgiu o PSA. Mas nós tínhamos que ser produtores de água e tinha que provar. O que tinha que aumentar? A vegetação em torno das nascentes, para ver a infiltração, chove água na árvore, vai para a raiz, da raiz vai para o subsolo, do subsolo vai para a nascente. Alimenta as nascentes. Águas Guariroba tirava 50% da água para o município de Campo Grande, para a sede do município de Campo Grande, tirava essa água e vendia para os produtores, para os consumidores, como até hoje faz. Então, nós tínhamos criado uma obrigação de que, baseado numa lei federal, que dizia que quem usa produto de uma APA, Área de Proteção Ambiental criada por lei, tem que pagar royalties para aquilo lá. Mas não ocorreu. Ocorreu durante 5 anos, quando a gente conseguiu ainda recurso, o comitê gestor da APA do Guariroba conseguiu, através do Ministério do Meio Ambiente, recurso para melhorar as estradas, fazer as estradas mais em curva, que não houvesse erosão, e foi aí que melhorou a APA do Guariroba. Tanto que nessas secas que houveram, a universidade fez estudos lá e provou que aumentou o volume de água. Então, se pagava para que o produtor rural plantasse a mata ciliar que estava fazendo. E não é favor nenhum, porque pela própria lei do plano diretor da APA do Guariroba, que foi mal feito e foi feito por empresas de fora, eles consideraram tudo como se fosse vereda. Então, a margem dos córregos não era mais 30 metros, era 50 metros. Foi mais uma desapropriação indireta que houve. E assim fazem no Brasil.
E o produtor rural, infelizmente, não tem poder mais forte do que deveria ter. Então, eu me perdi aí nessa conversa. Então, o produtor rural não está ganhando dinheiro. Não, Ele tá protegendo a área, está plantando a árvore e quem está ganhando dinheiro é quem está usando a água. Claro. Deixando de produzir naquela área, né? Porque quando tu protege a área, a água vai mais limpa. Tu não precisa fazer tratamento. Pega a água do córrego Ibiruçu e pega a água que sai ali da APA do Guariroba. Pega e tu vai ver a análise. Então, veja bem o cuidado. Só que o produtor rural lá não pode plantar eucalipto. Ele só pode plantar até 50%, porque não poderia plantar. Ele não pode plantar soja, porque pode usar inseticida tóxico. Então, tem muita limitação. Ele não pode criar suinocultura extensiva. Ele não pode fazer loteamento dentro da sua área. Então, tem muito, nesse plano de manejo que se chama para a APA, ele, por ser uma bacia contenedora de água para uso humano, ele tem muita restrição lá dentro. Então, tem produtores que não podem criar peixe lá dentro. Que é um absurdo. Então, Ramon, quer dizer, quando o pessoal fala que o boi bebe tanto de água, o boi não sei o quê, o porco bebe tanto não sei o quê, a pegada hídrica, né? Então, nós temos que medir a pegada hídrica também de quem consome a água lá do Guariroba. Exatamente, Marco Aurélio. Sabe qual é a proposta que eu fiz? Quando falaram em cobrar a água do produtor rural, porque o produtor rural consumia 50 litros, um boi adulto, eu disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu aceito em nome de todos os produtores rurais que vocês cobrem pelo boi. Agora, toda a água que sair da propriedade, nós vamos botar um registro e vamos ver quanto é que você vai pagar de sobra. Parou a cobrança de água da produção rural. Aquela lei, eu tive participação 2406, a Lei de Recursos Hídricos do Estado. E lá nós pusemos os pontos da produção de água. Então, é isso que a gente tem que divulgar, Ramon, porque o pessoal só fala mal do produtor rural. Vamos ter que convidar o Monreal para fazer um bate-papo um dia com a gente aqui, né? Ou então, na época era o Zé Ito, não sei quem que era. Né? O Zé Ito ajudou muito também. O Zé Ito ajudou também, não é? Tem um pessoal da antiga aí. O Kenneth Coelho, que faleceu, Kenneth Coelho, ele chegou a ler livros em inglês, que eu não sabia ler inglês, e me traduzia sobre o uso da água nos Estados Unidos. Então, eu tenho essa memória muito quente comigo. Eu fui contratado pelo finado Hélio Coelho também, porque ele queria um cara que tivesse experiência em política, que eu tinha sido prefeito no Rio Grande do Sul, que tivesse experiência administrativa. Eu fui diretor da CEMAPA no Rio Grande do Sul, no governo do estado lá, e agrônomo. Então, eu tinha as 3 qualificações para poder. E ainda fiz pós-graduação em Direito Ambiental e Gestão Ambiental para me aprimorar. Então, a gente tem que divulgar isso aí, a gente tem que mostrar isso aí, porque Águas Guariroba pega a água do produtor rural, pega a água do meio ambiente, não paga nada por ela, ainda cobra da gente e ainda cobra mais o esgoto, que não é tratado. A maioria não. A maioria não é tratada. E recebeu um aumento significativo de um governo municipal aqui por ter cumprido antecipadamente a cobertura de 100% no esgoto, ou 90%, que é uma mentira que não chegou aquilo lá, não. Quer dizer, não sei se hoje tem ainda 90%. Então, quer dizer, e também tem uma cobrança pelo volume mínimo de água. Se você tem um terreno com água, você paga no mínimo 10 mil metros cúbicos, usando ou não usando. Quer dizer, hoje, se você tem uma coleta seletiva de água, tá? Você capta água de chuva. Se você tem cisterna na sua casa, você capta várias coisas. Se você economiza água, você é penalizado, tem que pagar do mesmo jeito. E você deveria ter recebido uma atenuação no teu IPTU que tu paga, porque tu fez investimento, tu fez melhoria que quem deveria fazer era a própria Águas Guariroba. Quer dizer, então esses serviços ambientais que a gente fala que a gente presta,
a gente tem que receber. Lógico, é aí que eu digo. Entendeu? Isso, às vezes, é muito mais caro até que o imposto. Claro, o investimento é. O investimento é altíssimo que a gente faz. Então, quer dizer, a gente tem que demonstrar para a sociedade que, não, o produtor rural só é bandido. Não, o dono da casa só é bandido. Não, calma. Não é assim. É verdade. Entendeu? Todo mundo está tentando transmitir um bem melhor para as próximas gerações. Que é o que a gente quer. Quem que vai querer que um filho passe dificuldade? Nenhum pai. Bom, eu tenho que ficar quieto, até porque tem uma ala aí que quer isso, né? Tem uma ala que não quer nem filho, né? Mas não admite. Mas não admite, né? Então, Ramon, isso aí que a gente tem que fazer esses eventos, por isso o nosso evento gratuito, né, Rangel, que a gente falou bem aqui, entendeu? A gente traz, mas vocês são engenheiro mecânico, o que vocês têm a ver com o meio ambiente, com água? Tá claro aqui, não é? Como nos outros podcasts que a gente fez, nós já falamos com o Jari da Santa Casa, já falamos com enfermeira, já falamos de combustível, já falamos disso aqui, quer dizer, a engenharia abraça tudo, quer dizer, está tendo um grande movimento e o pessoal tem que entender o seguinte, a Europa não produz nada, ela só regula. As regulamentações todas vêm da Europa. Né? Ela precisa importar muita coisa, né? Se não fizer isso, eu não vou comprar. Então não compra. Pronto, acabou. O Brasil vai exportar para quem? Um monte de mercado que todo mundo precisa comer. Entendeu? Mexeram tanto que hoje nós não temos indústria no Brasil. Sai muito mais barato você importar o vidro da China do que ter uma fábrica aqui no Brasil. Compensa montar uma fábrica no Paraguai e importar para cá. Essa definição, por exemplo, eu admiro no Trump. O que ele está fazendo? Ele está recapitalizando os Estados Unidos com as suas indústrias que estão na China, estão em Taiwan, estão lá na vietnamita, lá, tudo que é parte, estava todo capital. Porque o ser humano, ele é ambicioso, ele quer se capitalizar. Mas o governante tem que pensar o seguinte, eu tenho obrigação com os meus munícipes, se for prefeito, estadual, se for os seus governados, e nacionalmente é o país que tem que andar bem. Para nós andarmos bem, nós temos que fortalecer nossas reservas naturais e remunerá-las como são. Nós temos que fortalecer o paradigma novo de mudança de combustíveis. Temos que fazer, porque é um perigo que ameaça a humanidade. Nós temos que ser remunerados. Nós temos que manter e mudar a matriz energética, vamos ter que mudar, porque é economicamente mais viável nós produzir o esterco de suíno e transformar, mineralizar em adubação, do que importar. Então, os princípios ativos, eu sempre conto uma história de um japonês que eu li no Reader's Digest. O japonês pediu uma montanha para o imperador, se ele podia utilizar aquela montanha na beira do mar. Porque os aviões não estão saindo do aeroporto, atrapalhava tudo, e ele pegou e pediu. Eu posso fazer o que eu quiser dessa montanha no mar? E o imperador autorizou ele. Ele fez um dos melhores portos marítimos do Japão. Porque ele aterrou o mar, ele aumentou a profundidade do calado para chegar aos navios e, ao mesmo tempo, ele teve a matéria-prima. Se nós tivéssemos muita montanha que tem fósforo e industrializássemos esse fósforo para a agricultura, nós não precisávamos importar fósforo. Potássio. Eu duvido que nós não tenhamos minas com essa costa nossa toda. Por que nós precisamos de potássio? Importar. A guerra da Ucrânia foi por quê? Só porque o cara queria morar lá ou não? Ou é pelo porto de saída? Ou é pelas minas de potássio que tem lá? Então, quando eu andei em 74, eu andei lá na Alemanha. Quando eu andei lá na Alemanha, nós fomos na Alemanha Oriental por baixo para visitar as minas que existiam de potássio lá na Alemanha Oriental. A capital
explorando por baixo. Nós andávamos no subsolo lá embaixo. Ninguém sabia que a gente andava, porque tinha um muro de Berlim ainda. Então, essas coisas é que a criatividade do ser humano tem que prevalecer. E nós temos que fazer de tudo, minha gente. Vocês são bem mais novos do que eu, mas vocês têm que fazer de tudo para divulgar. Por isso que a gente tenta trazer o maior número de pessoas possível, né? Atingir um número maior de pessoas, né? Com programas, modalidades de conteúdo como esse. Atingir o mais jovem para inspirar e fazer ele carregar o bastão daqui para frente. É lógico, é lógico. E são podcasts que a gente faz, Ramon, muito disciplinar, não é? É verdade. Trouxemos enfermeira, trouxemos de SG, trouxemos um cara do combustível, trouxemos o gerador de energia lá, o presidente do sindicato rural. Cada podcast é diferente, é um assunto diferente. Por quê? Para poder mostrar para todo mundo, né? Então, com isso, a gente tem que agradecer o sistema. Bom, são 3 engenheiros aqui, né? Agradecer o sistema Confea, CREA e Multa, que está patrocinando a gente aí, né? Que enxergar na BMEC como um polo que podia confiar, que vai fazer o evento, que vai fazer tudo, né? E, inclusive, como o Rangel disse, você que está vendo esse podcast antes de novembro, você vai contar com a gente lá, né? Dia 4 e 5 de novembro, lá na Faculdade Senai da Construção. Eu vou estar palestrando, falar de biogás, biometano, os gases. Ramon vai estar moderando umas palestras, quer dizer, vamos estar junto aqui com vocês, né, na sociedade, mostrando isso tudo também, né, ao vivo e a cores. Você, mas eu vou lá, vai conversar, vem apertar a mão do Ramon, o cara tem quase 80 anos aí, ó, de experiência, né, 50 anos de formado. Então, quer dizer, são essas culturas vivas que a gente tem que trazer, resgatar, né, porque a gente tem uma memória prática muito grande, né, Ramon? É verdade. A gente passou por tudo na vida. Até praticamente dizem assim, você teve convivência, o pezinho em 3 séculos. Não é verdade, logicamente seria impossível. Né? Mas a gente pegou a cultura pós-guerra, eu nasci em 47 e a guerra terminou em 45. Eu fui prefeito quando eu fui coordenador da frente dos prefeitos da viagem a Brasília. Aquela vez nós já estávamos revoltados e os prefeitos do Rio Grande do Sul, do São Paulo, Minas e tal, foram para lá. Eu fiz parte de uso e ocupação do solo. Uso e ocupação do solo. Meus comandados, sabe quem era? Oreste Quercia, prefeito de Campinas, o Jaime Lerner, prefeito de Curitiba. E nós fizemos uma comissão e fizemos o primeiro uso e ocupação do solo. Hoje a gente vê ainda mudanças aqui que modificam a sustentabilidade muitas vezes. Você cria um plano diretor, você discute com a sociedade, vai para a Câmara, você modifica esse Câmara, e aí, além disso ainda, modificam depois por medidas compensatórias. Tem parte que é o bem, também a gente não pode atrapalhar o progresso, também a gente não pode fazer isso. Você vê, eu sou campograndense, né? Quando meu pai comprou a casa aqui, que a gente fez a casa na rua 25 de dezembro. Ali não tinha asfalto ali, a cidade ia até ali. Eu, quando comprei, também tinha. Aí depois fizeram a Rua Bahia, era um milhanel. Era para desviar o fluxo do centro da cidade. A Rua Bahia era o milhanel da cidade. Cresceu, fizeram o shopping, aí fizeram a Avenida Ceará. Aí eu cheguei e comprei minha casa lá. Comprou lá. Aí era para desviar o movimento da Rua Bahia, que já ficou dentro da cidade. Aí fizeram o outro milhanel rodoviário. Quer dizer, a cidade está crescendo, tem desenvolvimento, tem tudo, mas tem questões rígidas, básicas, que não podem ser mexidas. Não deveriam ser mexidas. Não deveriam ser. Assim como eu não posso mexer na reserva, na PP, não sei o quê, eu não poderia mexer nessa PP da cidade também. Mas e se mexem lá, por que não fazer uma adequação à lei? Tentar regulamentar ela de uma forma um pouco diferente. Não tirar a reserva legal, mas compensar, por exemplo, a fixação de carbono que existe pelas raízes das árvores na reserva legal.
A Embrapa já tem estudos sobre isso. A Embrapa já tem estudos desde a raiz da braquiária que fica no solo. Basta tu não revolver o solo. E aí a maioria dos produtores faz o plantio direto. Então temos muito crédito de carbono. Falta o reconhecimento desses valores. Eu acho que falta quebrar alguns paradigmas também, né? A gente sempre aprendeu, né, desde novo, né, que a árvore ela tá ali absorvendo carbono, liberando oxigênio e tal. Só que nunca foi falado muito disso, né? A parte que está enterrada, ninguém fala. Ninguém fala que o carbono, que a árvore vai capturar aquele carbono e ficar ali. Isso daí já é uma neutralização do carbono, né? Então, assim, isso tem que ser divulgado, né? Tem que quebrar essa mentalidade antiga e renovar essas ideias sobre o que é corretamente ambiental. E O que não são é. sumidouros de carbono? Os Estados Unidos já estão enchendo poços abandonados de petróleo com carbono. Olha só. Não me pergunto que eu não sei bem. Não sei bem como, mas já tá tem aprisionando notícia. carbono ali Já está no presente. subsolo. É. Quer dizer que está tendo evolução, está tendo um progresso, né? A gente fala dos Estados Unidos, fala da Europa, e a gente vai tocar um assunto aqui que eu vou perguntar assim, nossos ouvintes, aí, como é que está tendo essa guerra na Ucrânia se não tem energia, se está acabando o petróleo? Como é que a Rússia está atacando se não tem todo dia bombardeado uma estação de petróleo? Isso é energia nuclear? São pequenos geradores a nuclear? Tem que pensar como é que está tendo tanta energia. Como é que tem tanto drone sendo feito assim? Como é que esses drones movimentam se é energia elétrica? Quem que abastece esse drone lá no meio do nada? Como que está fazendo? São microgeradores nucleares que estão acontecendo aí, que tem a tecnologia no mundo. A gente vai trazer pessoas de energia nuclear, como a gente sempre trouxe no nosso Carbono Neutro, né? Já fazem desde 2019 que a gente faz evento Carbono Neutro, a gente sempre trouxe pessoas da nuclear. Para mostrar, para falar o que é uma energia de base, né? Uma energia firme. Então a gente tem que mostrar também, então, vamos dizer o que é a energia sazonal, a energia elétrica. Solar é uma energia sazonal? Porque só tem das 8 da manhã até as 5 da tarde. Fora esse período não tem mais. Passou uma nuvenzinha, acabou a energia. A energia eólica só tem se tiver vento. Se não tiver, não tem. A energia de Itaipu, beleza, tem uma baita de bateria que é o lago. Agora, lá em Belo Monte não tem um lago, é fio de água. Parou de chover, tem 6 turbinas, tem uma funcionando. Qual é o custo dessa uma turbina funcionando? Não podemos mais fazer lagoa, não podemos fazer lago, porque acaba o meio ambiente. A energia solar não desertifica o ambiente que ela está? São fazendas de vidro? A energia eólica não mata passarinho, não está poluindo, não deixa o pessoal louco ao redor com barulho. O pozinho das eólicas está indo para os telhados das casas, o gado está comendo aquilo, está intoxicando, tem problema de pele. Tudo tem os seus porém, prós e contras. Agora, a gente tem que saber conviver com isso e compensar financeiramente aquela pessoa que está com isso no seu ambiente. Exatamente. Isso que tem que ser feito. Não é tirar o cara e enterrar o cara. Não é como por exemplo, a solar, né? Que se cogita a taxação, praticamente está penalizando quem está consumindo a energia da rede, menos energia da rede, para taxar, né? Então, assim, é uma questão de mentalidade dos nossos governantes, da nossa política em geral, né? Porque se você for pensar que o Brasil tem esse potencial todo quando a gente fala, por exemplo, de biogás, por que isso não está sendo utilizado? Por que tem tanto entrave assim? Passa pelo poder público isso, passa pelo poder político isso. Claro que sim. Passa pelo congressista que você colocou lá. Entendeu? Você deu um voto de confiança que às vezes não está entregando o seu trabalho, um trabalho como deveria. Claro. Então, eu acho assim, a gente precisa primeiro parar com essa síndrome de vira-lata, né? Que Estados Unidos é melhor, Europa é melhor. Não, cara, o Brasil tem muito potencial. Tem um potencial muito grande para muita coisa. Só que precisa ser desenvolvido. Precisa ser desenvolvido com responsabilidade ambiental, mas precisa ser desenvolvido. Eu sempre digo que o cara que está rico não é porque se acomodou. Exatamente. É aquele que não deixa ser pisado. Quem se contenta vai ficar. Quem não se organiza
vai pecar. Porque os organizados chegam lá e os desorganizados vão ficar no parâmetro zero. Não, é legal a gente até ver o que está acontecendo, né, Ramon? Porque vai chegar um ponto que tudo vai ser proibido no rural. Assim, já está começando. Já está começando isso aí. Em prol de quê? De fazer uma indústria na cidade para gerar comida. A que custo? Eu assisti uma palestra lá no Sindicato Rural agora, segunda-feira. Eram 3 palestrantes. Um deles era sobre o Código Tributário, a lei tributária, que é reforma tributária nacional. Vai trazer muita novidade e não é para simplificar. Na verdade, vai concentrar poder vai concentrar na mão do governo federal e todos os impostos que existiam mudam de nome. Fica um só, ou 2, ou 3, porque vai ficar um na mão da União, o Estado não vai ficar sem renda e o município também não. Então, quem é o usuário é um só, mas quem vai cobrar é 3. É o caso do ITR. Como é que está o ITR hoje? Esse é o mês que vence o ITR, do produtor rural. Já vinculado ao CAR. Então, pelo menos agora, o governo federal não está só com a opinião da prefeitura. Porque hoje quem cobra e diz o valor que vale a tua terra é o município. E a não ser que tu prove com um laudo técnico, aí tem que pegar um agrônomo bom, pode ser eu mesmo também, não tem problema, mas ele tem que pegar um cara que faça um laudo para ele que conteste aquele valor que a prefeitura deu. E vai arriscar no tribunal 1, 2, 3 para ver se ganha ou perde. E a Receita Federal, que é a dona do produto, vai poder recapitular e multar e quebrar o produtor se ele não pagar aquele ITR. Bom, não vou entrar nesse... Vamos deixar para outros assuntos. Vamos deixar para outro podcast aí, outro dia, né, Rangel? Nós já estamos com quase uma hora de podcast. E vamos para nossas considerações finais aí, né? Bom, eu quero agradecer a Ramon Jardim, nosso amigo de tempos aí, de batalhas, né? Há muito tempo que a gente vai, luta no CREA, luta não sei aonde, tem foto do Ramon Jardim. Se tiver briga, nós temos. Se tiver briga, nós estamos juntos, né, Ramon? Tem foto eu, Ramon Jardim e o Oscar Sturck, tem foto eu, Ramon Jardim e Bolsonaro, tem foto eu, Ramon Jardim e o Alessandro Coelho, Dr. Hélio, não tem foto antiga aí, ó, entendeu? No tempo do Kenneth Coelho, que fundou o GTE, lá no Sindicato Rural, você lembra bem, né? Um tempo grande, né? Pesado aí, então a gente tem um tempo grande tá rodando aí, né, Ramon? Então, agradecer você, seu conhecimento, Rangel aí, e alertar o pessoal aí que a gente não veio para catequizar padre, a gente quer que as pessoas novas entrem no mercado e se aproveitem disso daí. Bom, de minha parte, Marco Aurélio, também só posso agradecer a vocês o convite, estou à disposição. Eu aqui estou representando hoje o SENGE, como eu estava representando no Conselho Estadual de Controle Ambiental também, é o Sindicato da Engenharia. Então, eu me integro muito com vocês, estou à disposição sempre de vocês, porque é o ramo da engenharia. E a participação social, e se eu ainda escrever algum livro, eu vou escrever sobre a participação social da engenharia na comunidade. É importantíssimo, né? Essa perpetuação desse conhecimento aí é fundamental. Então, assim, Ramon, em nome da BMEC a gente agradece, né? A gente teve pouquíssimo tempo para tanta história que a gente gostaria de esclarecer mais, muito conhecimento, mas é o programa que a gente tem para fazer. Então, assim, a BMEC, ela sempre se comprometeu a fazer esse tipo de ação, né? Como o senhor bem colocou, nessa ação social, trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, a gente entendeu, por exemplo, que os meios virtuais a gente conseguiria alcançar mais gente do que só nos presenciais. Então, por isso que a gente está com um programa hoje no YouTube.
YouTube, né? Esse episódio vai para o YouTube e vai também para o Spotify. Nisso, a gente também não pode deixar de agradecer o nosso patrocinador, né? A Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea, né? Que atua ali no fomento dessas entidades também, como o SENGE, como a BMEC, como outras entidades que fazem parte do sistema. No caso, a Mútua Regional, também tem a Mútua Nacional, né, ligada ao CONFEA, né, ao nosso Conselho Federal. Então, mais uma vez, a gente agradece, né? A gente encerra esse episódio com as palmas em libras, né? A gente costuma fazer para quem está vendo a gente pelo YouTube aí. Então, a gente agradece mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio do ABMECcast. Ou então no carbono neutro, né? Ou então no carbono neutro, que nós vamos ter em novembro. Também né? já. Nós estamos aí, para quem está vendo antes de novembro, né? 4 e 5, nós vamos ter lá o 30º DEM, MS Carbono Neutro, lá na Escola Senai da Construção. Beleza. Estaremos lá. Até lá.